Seja muito bem-vindo ao podcast Professor de Música e Empreendedor. É o podcast onde nós falamos sobre marketing e empreendedorismo para professores de música. E você que já está olhando aqui, nós temos uma convidada muito especial aqui nesse podcast. Então, primeiro aqui, vamos começar apresentando ela com vocês, a poderosa chefona, Tatiane Starling. Que bom estar com vocês aqui, muito lisonjeada com o convite. Né, a cara do patrão, a cara do patrão. Na verdade, hoje aqui, galera, é o seguinte, eu já conversei com o Matheus. Matheus, olha, é um podcast, é uma troca de ideias, mas eu sempre tenho razão. Porque aqui tem a poderosa chefona da casa, né? E aqui é marido e mulher. É isso aí. E também estamos aqui com ele, Matheus Starling. Isso aí, galera. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, ilustre presença aqui da Tatiane Starling, minha esposa, sócia, mais conhecida como Poderosa Chefona. Vai estar compartilhando aqui com vocês um pouco da experiência da escola física, né? Ela faz muito mais do que apenas estar ali atrás da escola física, mas também de todo o grupo, né? Starling Kids, PME, mais o quê? Starling Virtual. Starling Virtual. Então, enfim, tem muita coisa bacana para compartilhar com vocês e só corroborando essa questão de quem manda, quem não manda, né? Quem estava até falando de um dito de que no casamento o homem escolhe ter razão ou viver em paz, né? Eu escolhi viver em paz. Então, assim caminha a humanidade. E é o seguinte, galera, eu vou passar para o Daniel falar do nosso jargão, mas antes, o Daniel vai estar respondendo aqui nos comentários aqui do YouTube as perguntas que vocês estejam fazendo, alguma coisa, para que a gente não perca o flow aqui dessa conversa 3, porque, como a gente não tem muito tempo, a gente vai tentar ir direto aqui, mas vai mandando suas perguntas aqui que a gente vai respondendo, tá bom? É isso aí. E nós estamos aqui hoje entregando 110%, ligados nos 220 e afinados em 440 Hz. E pessoal, hoje nós vamos falar sobre escola de música presencial, escola de música física. Para você que não sabe, rolou aí uma live secreta, uma live exclusiva para os alunos do PME, onde a Tatiane falou algumas sacadas, pessoal, que vocês tinham que estar lá para vocês verem. Essa live gerou até um carrossel no nosso Instagram, você pode estar olhando lá. Então, aproveitando aqui, se você está aqui vendo aqui, se inscreva no nosso canal, ativa aí o sininho, segue a gente no Instagram, segue a gente no Spotify, a gente está aí entregando conteúdo para vocês. E já vamos começar, né? Eu quero perguntar aqui para a Tatiane, hoje, que é a nossa convidada especial aqui. Tatiane, como que você começou a trabalhar com o Matheus aí na escola? Como que foi esse início aí como que você ingressou aí na Starling Academy of Music? Como que eu ingressei nesse meio, né? Nesse meio, porque na verdade é um meio musical, mas é um meio, vamos dizer assim, o Matheus não faz a parte musical, né? Então eu faço toda a parte administrativa e financeira e de gestão, né, da empresa. Então vamos lá. Eu e o Matheus, quando a gente voltou dos Estados Unidos, para quem nos conhece, com certeza já deve ter visto a nossa websérie que conta a nossa história. Quando a gente voltou dos Estados Unidos, né, eu abri uma loja de moda feminina e de importados, e o Matheus tinha um estúdio dele, onde ele estava ali ministrando aulas e também fazendo preparação para Berklee, e também começou a vender as videoaulas dele, né? E nesse período, ele preparando muita gente, as pessoas fazendo a prova da Berklee, a Berklee recebendo muitos alunos muito bem estruturados, muito bem preparados, a Berklee entrou em contato com a gente e falou o seguinte: a gente quer estreitar os laços com vocês, entender um pouquinho essa história, porque os alunos que você tem nos enviado são alunos muito bem preparados. Então, vamos estreitar esses laços, a gente quer conhecer vocês melhores, apesar de saber que o Matheus é um ex-aluno, um excelente ex-aluno, a gente olhou aqui no currículo dele, ele se formou com honras, mas a gente quer conhecer mais essa história. E aí eles vieram para o Brasil em uma das audições, e o Matheus se encontrou com eles, enfim, e lá ficou decidido que
a gente, para estreitar laços ainda maiores, a gente tinha que ter um lugar físico, né? Que a gente pudesse recebê-los para estarem fazendo as audições aqui no Brasil. Só que o Matheus nunca pensou em abrir uma escola de música física. Nunca, nunca, nunca. Até porque a maioria dos artistas, por mais empreendedores que eles sejam, abrir um negócio físico, onde você tem taxa fixa de luz, de água, de condomínio, aluguel, isso exige muito mais do que ser somente um técnico na música, né? Então ele falou, Tati, olha só, eu acho que é um grande plano e eu acho que a gente deveria aceitar esse desafio, mas eu só entro se você vier comigo. E aí eu fui colocada na berlinda, né? Porque eu via que era um grande plano, né? Que poderia ser uma coisa que desse muito certo, mas era uma coisa, um universo novo para mim, apesar de nesse momento já estar, o quê? 8 anos ou 10 anos casada, 10 anos já casada com o Matheus, então assim, conhecia muita coisa, mas era um novo universo. Eu falei, vamos embora. Aí vendi minha loja e abrimos a Starling física, né? A primeira Starling. E foi uma bênção. E a cada ano que passa, desde esse começo, há 7 anos atrás, eu tenho me capacitado mais para dar conta do recado, né? Porque, como eu falei na minha live, a gente falou sobre o mito do empreendedor, né? Aquele livro que o Matheus tanto fala, que a gente tanto fala no PME. A maioria todo dia tem gente abrindo empresa. Por quê? Porque ele pensa, eu faço uma parada muito bem. O cara desenvolve um software e ele já fez software para algumas pessoas e o software dele é muito bom. Ele fala, caraca, eu vou abrir uma empresa de tecnologia, de software. Só que assim, entre ele fazer software muito bem e ele abrir uma empresa de tecnologia, são dois mundos com vários abismos aí no meio, né? Então, eu tinha esse lado mais comercial, esse lado administrativo, eu já nasci, na verdade, eu acredito, né? O Matheus falando muito essa questão de dom. Eu acho que Deus me deu esse dom com essa questão comercial, essa parte de vendas, porque além de eu amar muito e me sentir completa quando eu estou apresentando um produto e falando alguma coisa, obviamente que eu faço isso só com aquilo que eu acredito, então eu faço muito bem e eu passo isso muito bem. Então isso se converte em muitas vendas, né? Então eu tinha essa parte que o Matheus não tinha, porque o Matheus, ele odeia venda, né? Hoje ele até melhorou, né, amor? Você até melhorou, mas o Matheus era muito engraçado. Eu tenho que contar isso para a audiência dele, porque eu falei isso no privado lá, mas aqui tem muita gente ouvindo que pode se identificar com isso. O Matheus, quando começou a vender as videoaulas dele, foi muito engraçado. No começo era uma coisa meio que encomendada, as pessoas falavam, ele colocava, ó, galera, eu vou gravar a videoaula tal, quem quer? Ele meio que fazia pré-venda, ou seja, ele já tinha um vendedor dentro dele, ele não sabia. Mas a partir do momento que ele já tinha essas videoaulas prontas, ele queria escalar isso, quando o cara buscava ele para comprar, ele já oferecia o desconto antes de falar o preço. E eu ficava muito brava com ele, porque eu falava assim, pelo amor de Deus, isso acaba com uma venda. Então, como eu falei, né? Tá passando o tempo, a gente vai melhorando. Assim como eu melhorei até nas vendas, na gestão de pessoas, porque eu vi também que não era só um administrativo, não era só um financeiro. A gente cresceu, a gente já passou de 40 colaboradores e é preciso ter uma gestão de pessoas. Então, assim, hoje o meu trabalho, além de fazer, eu tô saindo muito dessa parte administrativa, a cada dia mais, né? Até a mando do patrão aí, Matheus Starling, eu tô saindo dessa área, né, administrativa. Obviamente, o financeiro, eu ainda preciso de ter ferramentas para que eu possa me distanciar cada vez mais. Mas a questão da gestão, eu pego com pulso firme, sabe? Porque eu acredito que para a gente crescer junto, as pessoas têm que estar satisfeitas e felizes do nosso lado. E o que eu vejo é o seguinte, a gente abriu escola física, desde o planejamento do dia 1, tem quase 7 anos. E 80% dos funcionários que estão comigo têm quase 7 anos. Então, isso demonstra que também não está sendo feito um trabalho ruim, né? Porque ninguém fica 7 anos num lugar mega insatisfeito, né? Então, foi só uma pergunta, né? Você perguntou como que eu entrei nessa, eu já saí ampliando, né?
Mas eu acho que eu te respondi, né, Daniel? É isso aí. E aí, olha que legal. Pessoal, vocês que costumam ver a Tatiana aí nos eventos que a gente faz no PME, mas ela tá por trás ali, né, da escola física, coordenando tudo aí, auxiliando também o Matheus nessa parte aí. E falando agora, Tati, sobre a questão dos alunos mesmo, assim, você pode compartilhar com a gente estratégias que você usa aí para você conseguir mais alunos para as escolas, porque a gente sabe que o professor de música está aqui, de repente ele está buscando ter mais alunos, né? Ou e vai chegar uma hora que a agenda vai lotar, ou vai precisar empreender, né? Abrir a sua escola e tudo mais. Se ele quiser, ele pode também ir por esse caminho. Então, eu gostaria, Tati, que você compartilhasse com a gente questões e estratégias para conseguir mais alunos, o que, que você usa, o que tem funcionado nesse meio aí na escola presencial. Então, Daniel, como tudo na vida, existem, a cada dia aparecem coisas novas, né? Artifícios novos. O que, que eu faço desde o dia 1 até hoje? Sempre trabalho com indicação, porque a gente sabe do nosso trabalho, da nossa metodologia, que é algo muito forte, que não tem nenhuma outra escola que tem a metodologia que a gente tem. Então, a gente, estando embasada nisso, eu uso muito do artifício da indicação, tá? Fora a indicação, a gente, como o Matheus está todos os dias aí falando, a gente usa muito as redes sociais, né? A gente tem o Instagram da Starling, que é um Instagram forte, já passamos aí de 20 mil pessoas. Temos hoje o Instagram da Kids, que é um Instagram menor, é um Instagram porque, assim como você sabe, é muito difícil administrar várias mídias sociais, mas que a gente tem tido bastante resultado também através do Instagram da Kids, e os patrocinados locais, né? Então, eu uso indicação, eu uso as mídias sociais, eu uso os patrocinados, e também, uma dica que eu dou, que eu não usei por muito tempo, mas agora eu vou estar usando, que é o mais antigo, que são as propagandas locais, em jornais locais. Tem muitos lugares, a gente está falando aqui para o Brasil todo, então em muitos lugares isso ainda funciona muito bem. E eu acredito que hoje, como existem esses jornais locais mais digitais, eu acredito que sejam até mais baratos do que antigamente, quando você tinha que pagar por uma tiragem de jornais, né? Então, você pode alcançar muitos possíveis clientes através desses jornais locais, digitais, né? E eu estou fazendo agora o uso desse artifício também, falando da escola local. E também tem tido bastante resultado. Legal, foram aí várias, né, estratégias aí que a Tati passou. E aproveitando aí, Matheus, explica aí pro pessoal, a Tatiana falou que a metodologia que vocês usam na Starling é uma metodologia realmente de um nível acima, né, fora de média. Qual é essa metodologia, Matheus? Como que funciona essa metodologia aí? Então, essa todo dia tem pergunta, né? Como faço uma metodologia? As pessoas acham que tirar a metodologia vai tirar da cartola do zero, né? A nossa metodologia é baseada na minha formação, né? Principalmente através disso. É claro que a gente adapta muito a nossa realidade de mercado, as necessidades do próprio país, porque nós somos uma escola que tem esse viés profissionalizante, né? A gente até usa a chamada de que toque como um profissional, mesmo que você não tenha tanto tempo para isso. Então, a gente tem a galera que quer ser profissional ou já ou a galera que quer tocar bem, mesmo que não tenha tanto tempo. Então, independentemente do nível que o cara está entrando ali, a gente tenta fazer com que o cara entre nessa questão de estudar de forma sistemática, cronograma, conteúdo, tudo organizado. Cada semana o cara sabe o que ele vai estudar. Então, a gente tem método para tudo. A gente tem apostila para guitarra, a gente tem apostila para improvisação, a gente tem apostila para harmonia, a gente tem apostila para percepção. E assim, a nossa metodologia toda de guitarra, e isso é uma coisa engraçada, porque a Berklee, eles não possuem um método de guitarra. Então, você entra lá, não tem a apostila de guitarra 1, 2, 3, 4, 5, mas eles têm os testes de proficiência. Então, o que eu fiz? Eu peguei os testes de proficiência e transformei isso num método. Uhum. Então, ali estavam as exigências de que, cara, no semestre 1 você precisa fazer isso, semestre 2 isso e isso. Eu peguei essas necessidades
e transformei isso, cara, no conteúdo. Então, para que você consiga fazer isso no módulo 1, você vai precisar estudar dessa maneira. Então, eu criei a minha metodologia, né? Criei as apostilas em cima dessa necessidade. Além disso, a gente usa os conteúdos de harmonia e percepção, que aí sim eles possuem apostilas, né? Possuem um método didático, e a gente também, como eu falei, a gente adapta. Por que a gente sempre tenta adaptar? Porque você pega, por exemplo, os 4 módulos de harmonia ou percepção, normalmente é muito puxado para um cara que está começando a estudar harmonia e percepção no Brasil agora, porque é um nível de exigência mais faculdade. Então, a gente faz um material de entrada. Então, a gente costuma fazer esse primeiro módulo de entrada para só depois o cara conseguir chegar nos módulos, que lá é o módulo 1, mas que para a galera do Brasil normalmente é um módulo já intermediário avançado, entendeu? Legal. E essa questão do método, a gente tem falado também no Instagram do PME, que é super importante ali, para o aluno saber onde que ele está, o professor saber onde que ele está, né? Tudo isso também é importante na questão do profissionalismo. E falando um pouco aí uma coisa sobre... rapidinho, só fazer um complemento. Isso é uma coisa que eu bato muito na hora da venda. É o seguinte, a questão do método também é você, Daniel, como aluno, vamos supor, você é nosso aluno, você tem ali, não é só saber onde você está, é você aprender de forma cronológica, sem buracos. Então, o que acontece? A maioria dos alunos que a gente pega, eles chegam a aprender um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso, mas tem uma falta nisso. Na Starling não tem isso. O cara, ele vai ver um programa que ele vai pegar de baixo, que vai ampliar, pegar todas aquelas áreas e ela vai crescendo, 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 não vai faltar nada, entendeu? Então, o que a gente fala muito é, você aprende sem buracos. Então, tem um ponto também que, sempre quando a gente fala de método, tem uma outra pessoa, ou a gente fala de apostila, que uma outra pessoa diz, cara, eu não concordo em ter na apostila, porque cada pessoa é uma pessoa, né? E eu até questiono, cara, você colocaria um filho seu para estudar numa escola que não tem método nenhum, que não tem livro nenhum? Tem livro? Tipo assim, Claro cada que professora, ela abre, cada professor ensina o que quer, não tem um consenso de que caminho seguir, cara. Então, assim, você precisa ter um consenso, você precisa ter uma cultura, seus professores precisam estar dentro dessa cultura. Para onde que você quer levar os alunos? Nenhuma escola é igual à outra. Então, nossa escola tem esse viés de profissionalizante. Mesmo que o cara não queira se tornar um profissional, ele está tendo a chance de estudar e ser tratado com um tipo de conteúdo, um tipo de cronograma que vai levá-lo a ter o domínio. Sim. Se daqui a 2 anos, 3 anos, ele não quiser continuar, não tem problema nenhum. Pelo menos ele teve uma formação, cara, que ele sabe que vai levar para a vida toda. Uma formação sólida, né? E também ter um método, ter uma apostila, não quer dizer que você tenha que seguir o script e não possa sair. Não é, a questão não é essa. A apostila, ela é muito mais um script, né, que você segue, mas existe, cara, a questão da improvisação da aula. Às vezes aquela aula você sente que o aluno trouxe uma demanda, o grupo trouxe uma demanda, e você sai um pouco daquilo, não tem problema nenhum. O problema todo, cara, é que quando você está sempre 100% aberto para as demandas do momento, cara, você pode ter uma ideia inicial no teu curso, depois de 6 meses já é uma outra coisa. E também você precisa entender que, cara, quem é que tem essa capacitação? Quais são os professores que possuem essa capacitação de improvisar o tempo inteiro e isso ser interessante para o aluno o tempo inteiro? Né? A gente percebe que, pela dor das pessoas, quando chegam ali para estudar com a gente percebe que esse trabalho não foi bem feito, exatamente por nunca ter tido um método. A gente nunca pegou aluno que chegou assim e falou assim, ó, cara, eu estudei pelo método tal e não foi bom. Então, assim, eu estou estudando, eu quero ver o teu método. Não, a gente sempre pega o seguinte, cara, eu saí da escola tal, do professor tal, porque não tinha método, porque não tinha didática. Porque o cara, ele, todo dia era, o que a gente viu mesmo? Vamos ver hoje aqui, vamos tocar, vamos ver qual é. Então, assim, eu sempre falo que a questão de você pensar antes, cara, qual o seu plano de 6 meses, de um ano com seus alunos e ter isso já previamente fabricado, com a abertura de poder expandir, é bom, porque é uma garantia para o próprio professor e para o aluno, porque é muito fácil. Eu que já dou aula aí há mais de 20 anos, 25 anos,
de você, cara, quando você pega um assunto, tríade, por exemplo, e se você, cara, não tem super amarradinho ali, qual são o passo a passo de como você vai construir esse assunto, às vezes um assunto tipo tríade que você pode ficar, cara, 2 meses e ter assunto para quebrar, cara, e gerar transformação no aluno, você às vezes mata isso em 2 aulas, porque você, de certa forma, esqueceu alguns detalhes. Então, assim, é muito mais a respeito de você mesmo ficar amarrado em algo que vai te salvar. E o aluno, ele chega em casa, cara, ele escreveu sobre aquele método, ele vivenciou aquela metodologia, tanto que a gente não vende as nossas apostilas para não alunos. Todos Não, os dias as né? pessoas perguntam, pô, como que eu faço para comprar apostila? A gente fala, cara, a gente não acredita nisso, porque não é a respeito de um pedaço de papel. Aquilo que está no pedaço de papel é só uma parte do plano. Tá? Agora, aquilo que está ali, cara, tem que ganhar vida, tem que É. virar música, tem que gerar uma transformação no aluno. Então, aquilo, mais uma vez, aquilo ali é um script, né? Você não tem que ficar engessado naquilo, mas aquilo te mantém dentro de um plano que você tem de médio e longo prazo. Legal. E vocês viram aí, né, pessoal, que a Tatiane começou a falar ali da escola, ela já começou a vender a escola pra gente. Eu já tô querendo fazer aula na Starling lá. E aí, vocês talvez não saibam, mas a Tatiane tem esse lado das vendas também, né? De estar ali com o cliente, fechando ali com ele. E aí, Tatiane, o que que você vê que você fala para o cliente ali, que faz os olhos dele brilhar na tua escola? Como que você faz para criar esse desejo ali, com que a pessoa queira fechar aula com você, que ela queira estar presente na sua escola? Enfim, fala também o lado do professor que ainda dá aula particular, como ele pode ter essa abordagem para a pessoa querer fazer parte do time de alunos dele, como que faz isso daí? Então, eu acho que existem alguns princípios básicos, né? Que eu até listei lá naquela live. Acho que tudo começa do começo, né? Tudo começa do começo. A forma como você vai falar com essa pessoa no WhatsApp. Você conseguiu trazer a pessoa para sua aula experimental? Cara, eu vou te dar uma parada aqui que é certa. 50% da venda já foi feita. Então agora você precisa de fazer os outros 50% virar realidade, virar uma matrícula, ok? Então, assim, você conseguir tirar uma pessoa hoje de casa e trazer ela até a sua sala, ou a sua escola, ou até o ambiente onde você trabalha, já foi 50%. Então, quando essa pessoa chega, ela simplesmente, vou dar um exemplo que eu dei sobre a minha própria escola, tá? Vou falar do meu dia a dia. Eu estava experimentando algumas aulas experimentais. Na verdade, Daniel, eu estou tentando a cada dia me desvencilhar mais disso, tá? A cada dia mais, porque eu não tenho tempo para ficar fazendo vendas. Só que isso é algo que eu gosto. Então, o que eu faço? Só para voltar um pouquinho aqui e fazer um adendo. Eu pego vendas específicas, que são pessoas, por exemplo, que querem ser preparadas para entrar nas universidades internacionais. Então, quando uma pessoa nos procura e fala com quem atender, oi, tudo bem? Eu tenho um filho, ou eu sou a pessoa, e eu vi que vocês têm uma preparação para Berkeley, ou então vocês têm alguma preparação para alguma universidade fora do país, eu gostaria de marcar uma reunião para entender. Esse tipo de cliente, o meu comercial já sabe. É para Tati? Eles nem fazem. Por quê? Porque aí que tá. Não, agora eu vou falar vou falar no geral agora. Então, entenda bem que esse tipo de cliente é o tipo de cliente que eu faço, tá? E eu tenho uma equipe que vai lidar com todos os outros clientes, tá? Não tem melhor nem pior, mas isso existe um número de informações e de venda de sonhos, como você falou aí, diferente, tá? Então, hoje, o que eu pego, que eu falei na live? Por exemplo, você conseguiu tirar a pessoa de casa, voltando lá ao que eu falei, e leva ela para uma experimental. Eu já peguei casos, por exemplo, de eu estar lá na escola e a pessoa lá, a gente usa portas automáticas, né? Porque a nossa loja é loja de rua e é a Avenida das Américas, é muito movimentado por conta de assaltos, essas coisas. Eu coloquei porta automática, a gente só abre quando a gente vê quem é, tá? Então eu já vi, só que a porta é transparente, então a gente tem como ver quem está do outro lado. Diversas vezes eu vi, por exemplo, as experimentais chegarem, estarem na porta, bater campainha, a pessoa atender e falar, oi. Não, a pessoa vê
clicar o botão para abrir assim, ó. Cara, isso aí me deixa enlouquecida. Porque ali ela já perdeu a venda. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas querem ser bem tratadas. Ainda mais se ela está pagando. Então, assim, a pessoa chegou até ali, ela já está pagando, porque ela gastou para ela sair de casa, tá? Então, o que acontece? Você, pelo menos, você levanta, abre a porta. Tudo bem, fulano de tal, que bom que você conseguiu chegar aqui hoje para experimentar. Pô, um prazer ter você aqui com a gente. Ó, a gente tem um banheiro aqui, você quer usar o banheiro antes da gente conversar, antes de eu te apresentar a escola? Não, tá tudo ok? Então, fulano, arruma um copinho de água aqui, por favor, para a pessoa ou para a família dela, familiar dela. Eu vou te apresentar a escola, tá? Eu saio, levanto, apresento a escola. São duas, a gente tem duas lojas. Tem uma loja onde ficam aqueles pocket shows que vocês veem, que é o nosso lounge, onde a galera espera o horário das aulas para ir para outra loja, para outra sala, para outro prédio, tá? Então eles ficam esperando da hora para ir para o outro lado. Eu mostro ali, eu subo 3 andares, eu subo o andar de cima, o andar de baixo, eu mostro. Eu vou lá do outro lado, eu mostro o andar de cima, eu mostro o andar de baixo. Depois eu trago a pessoa de volta para a secretaria e aí eu falo com aquela pessoa sobre o curso, sobre o que ela quer com a música, quais são os sonhos dela, qual o objetivo dela estar buscando uma escola de música. E aí, depois de entender esse objetivo, aí a gente tem linhas de saídas. Por exemplo, se o objetivo é ser um profissional, eu capacito a minha equipe para responder com um script tal. Porque não adianta eu passar um script diferenciado para um cara que ele só quer tocar pagode no churrasco final de semana. Ele quer saber quem é Berkeley, quem é JMC, quem que é o Matheus Starling. Não, ele só quer aprender o beabá ali do Legião Urbana para tocar. Então não adianta nada eu falar do quem a gente é, do que é a Berkeley. Não adianta, isso não vende, pelo contrário, isso repele a pessoa. Então, nesse tempo de escola, a gente entendeu que a gente tem clientes diferentes, a gente tem que usar linguagens diferentes. Então, primeiramente, é nesse welcoming, nesse bem-vindo, né? Mostrar o ambiente, mostrar profissionalismo, oferecer uma água. Depois você senta, você ouve o aluno, entende o problema dele, oferece a solução para ele e ele sobe para a sua aula experimental. Nem falei preço, viu? Exatamente. Nem falei preço ainda. Às vezes a pessoa vem. Às vezes a pessoa vem já sabendo o preço, mas às vezes não. Às vezes essa ideia foi trocada lá no WhatsApp. Eu hoje, como eu não quero perder tempo mais, porque tempo é dinheiro, não é? Eu já falo com o meu time. Desenvolve uma conversa, mas pode passar o preço. Porque se isso não couber na vida da pessoa, cara, você pode passar o plano perfeito que for, que a pessoa não vai ser convertida. Aí o que eu faço? Quando eu pego, normalmente eu vou às segundas-feiras e eu faço essa parte de vendas que é para essas famílias específicas. E aí o que eu marco? Eu falo, o fulano ligou, né? Eu falo, então, tá marcada uma reunião no horário tal, mas essa reunião tem que estar pelo menos um dos pais, o ideal que esteja o pai e a mãe e o aluno. Por que o ideal que esteja o pai e a mãe? Porque normalmente, assim, quando eu marco só com a mãe e o filho, ou só com o pai e o filho, depois eles querem uma segunda reunião para explicar para o outro. Então eu prefiro, tipo assim, essa semana não tem como. Não, a gente marca para semana que vem. Porque para que eu fale de uma vez só. E aí eu apresento os planos, eu monto, na verdade, eu apresento as opções, né? Berkeley, JMC, a nossa formação de 2 anos em guitarra, violão. Eu apresento isso para eles, e aí eles vão entender se isso cabe dentro do planejamento deles de família, porque quando você vai para fora do país, não é mais a respeito somente do aluno, é um plano da família, porque é um dispêndio financeiro, é um dispêndio emocional, né? Você está deixando seu filho ir, então são várias coisas que estão interligadas ali. Eu apresento esse plano para eles e eu, Tati, sem cobrar nada, por isso, porque isso é um serviço pago, tá? Só para você entender. Esses planejamentos que eu faço para essas famílias, isso inclusive existe um negócio para isso, que aqui no Rio tem várias agências que cobram para fazer isso. Por enquanto, eu ainda não cobro.
E aí eu faço um planejamento para ele lá na minha escola, antes, para prepará-lo para ir, entendeu? E aí, todo planejamento que eu faço, graças a Deus, eu tenho 100% de aprovação e venda. Legal. E aí, pessoal, vocês viram, né, que a Tati falou aí, tudo que ela faz na prática, né, no presencial ali junto com o aluno, mas não é muito diferente do que a gente faz. O Matheus vai poder falar isso melhor aí. Não é muito diferente do que a gente faz. A Tati ali, o que ela faz? Ela pega o aluno, começa a sondar a dor do aluno, vai apresentando a solução e, por fim, ela vai fechar a venda. Matheus, fala um pouquinho sobre essa questão que eu vi que não é muito diferente aí do digital. Então, tem alguns pontos que a gente sempre levanta, né? De que a primeira coisa que você aprende lá no módulo 1 do PME, a gente fala sobre mentalidade e depois a gente fala sobre entender qual é o seu público. Né? Você montar a persona e entender isso bem claramente. Uma coisa que a Tati falou, cara, o que a gente faz não é para todo mundo, é para um segmento. É para um segmento financeiro, de bairro, com um foco de carreira ou de sonho com a música. Então, tudo isso tem que entrar na conta. Por quê? Quando a gente fala sobre essa questão de venda, eu teve uma menina que ela é uma posição de destaque, ela tem uma posição de destaque numa empresa, ela é head department lá de venda, e ela disse o seguinte, cara, muitas vezes eu livro uma pessoa da venda, porque ela está numa posição que não é para ela. Por quê? Normalmente, cara, o vendedor ela é uma pessoa que tem um temperamento mais extrovertido, ela é uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, porque a venda é você ouvir, cara. A venda não é uma batalha de quem ganha no final. Né? Se o cara ele entra com esse espírito de ficar ali se degladiando com o cliente, não é a respeito disso, cara. Na verdade, você quer entender qual que é o teu sonho e quais são as suas dores. O que eu tenho pode te ajudar. Às vezes a pessoa ela vem e coloca os pontos. Já me decepcionei, já tentei, tal. Será que vocês realmente não vai ser igual ao que eu já passei na outra escola? Então é o seguinte, às vezes você pode entrar numa questão mais analítica e demonstrar que a pessoa, o argumento dela está errado. No final você vence a discussão, mas você não vende. Então, o que eu digo que não é a respeito de você vencer um embate. A questão ali, cara, eu e você, a gente quer a mesma coisa, cara, que você fique satisfeito. Que você, sim, como cliente, estude na escola e tenha o teu resultado. Por isso que eu digo que o que você faz não é para todo mundo nunca. Porque não tem como ser para todo mundo. O PME não é para todo mundo, a Starling não é para todo mundo. Tanto que a gente faz um curso que é professor de música empreendedor. Não é empreendedor. Não é marketing para todos. Ou não é marketing para músicos, né? Não é nem para músico, a gente foca no professor de música. Porque quando você fala com todo mundo, você acaba não falando com ninguém. Então, o que eu acho que é importante eu não sou o cara da venda, né? Apesar de eu saber vender, eu sei técnicas de venda, a gente tem um funil de venda, e eu funciono nesse sentido muito melhor na internet, né? Porque a dinâmica da internet é outra. Por exemplo, a Tati mesmo, ela diz, cara, a Tati é a vendedora de guerrilha, né? Ela é olho no olho, sente a pessoa e ela consegue fazer a leitura, cara. E ela, assim, de longe, é a vendedora que tem os tickets mais altos, né? Ninguém chega nem próximo dos tickets que a Tati vende. Por quê? Ela é uma pessoa que, naturalmente, ela já é extrovertida, ela gosta de lidar com o público, ela gosta de conversar, ela gosta de ouvir. Então, ela sabe fazer muito bem essa leitura da própria fisionomia da pessoa. Né? Já eu, que sou um cara mais analítico, eu acabo funcionando na venda quando ela é uma venda analítica, ela é uma venda de funil. Né? É uma coisa ali, porque eu não sou esse cara, eu sou um cara introvertido. Então, a minha cabeça, a minha percepção, ela é diferente. Então, isso é uma coisa que eu falei lá da menina que disse, cara, muitas vezes a gente está livrando a pessoa do setor de vendas, porque o cara não é de vendas. Por exemplo, às vezes o cara é do financeiro, e o cara, vamos botar você para venda. Cara, o cara do financeiro é um cara analítico, tá mexendo com números. Não é porque tem mexendo com finanças, que fala de dinheiro, é que o cara que vai vender. É um perfil diferente. Então, no início, a gente faz tudo, a gente tem que aprender,
Só que com o tempo, quando você vai crescendo, você vai se acomodando nas posições que você tem as suas vantagens competitivas. Exato. Né? Então, naquilo que você faz melhor, né? naquilo que você faz melhor. Então, acho que é isso. E aí, também, pessoal, a Tatiane falou aí bastante sobre a questão da escola de música e tal, mas isso pode se aplicar à sua realidade, né? Você pode ali, eu gostaria até que a Tatiane falasse mais sobre isso, que a Tatiane falou, pô, né, servir o café, servir água, e tudo isso faz diferença, são detalhes ali de tratamento que vai fazer diferença. Tatiane, fala mais sobre aí, de repente, o professor de música, ele vai estar sozinho ali, mas ele pode fazer o melhor nessas condições também, né? Então, por exemplo, eu falei isso nessa aula, porque às vezes o cara tá, vamos supor, o cara, ou ele tá numa salinha pequena, ou então ele tá na sala da casa dele, que ele separou um espacinho na casa dele, e ele tá dando aula ali, tá? Uma coisa muito importante para esse cara, não importa o espaço que você esteja, é aquilo que você tem para agora, faz daquele ambiente um ambiente agradável, sabe? Ah, não tenho dinheiro para comprar bons móveis. Cara, não tem bons móveis, compra uma cadeira, a melhor cadeira que você puder comprar. Compra uma cadeira para a pessoa que chegar lá, estiver com o pai, a pessoa possa sentar e esperar o filho ter aula. Uma garrafa de café limpinha. Passa um café 2, 3 vezes por dia. A pessoa chegou, oferece uma água, uma café, tem uma jarra. Não precisa ter nem um bebedouro, que é caro. Pega da sua geladeira, vai mantendo ela ali. Uma jarra e um cafezinho oferece. Esse tratamento inicial, esse welcome quando a pessoa chega, isso é muito importante, independente do ambiente que você esteja. Mas faz desse ambiente que você tem ser um ambiente agradável. Por exemplo, você não tem dinheiro para fazer muita coisa, pinta o lugar todo de branquinho. Então pinta o lugar todo de cinza clarinho. Cores neutras trazem uma sensação de bem-estar. Não fica usando aquela luz muito branca, muito luz de mercado. Bota uma luz um pouco mais morna. Não totalmente morna para não dar sono, mas uma luz mais leve, que não vai ficar com sensação de supermercado, mas também não vai ficar com sensação de você estar dentro do seu quarto. Isso tudo ajuda a amenizar o lugar. Bota uma planta. Planta é de graça. Você pode até pegar aí na rua, plantar num vasinho bonitinho. Bota uma planta no lugar, sabe? Mas você precisa de deixar esse seu cantinho mais agradável para o pai que está chegando e para o seu aluno. Um quadro, eu falei sobre quadro, sabe? Na internet, hoje em dia, tem muito esse artifício. Antigamente, você tinha que achar uma loja, um lugar específico que vendia, e como era muito difícil, o lugar que você achava um bom quadro era caro. Mas hoje tem na internet, no Mercado Livre, você compra, vai chegar barato para você um quadro decente, que a pessoa vai entender o que é. Não é aquele quadro que fica manchado, né? Aquele quadro branco que o cara já escreveu tanto ali que tá preto, né? O aluno nem consegue entender o que está escrito nesse quadro. Tenha um instrumento para fornecer para o seu aluno. Sabe, ao invés dele ter que trazer o próprio instrumento, oferece, fulano, tudo bem? Você toca violão? Então, eu dou aulas de violão e dou aulas de guitarra. Então, que você tenha uma guitarra e um violão. Não que seja obrigatório, mas eu estou falando de tornar isso, o seu negócio, mais atrativo. Tem esse instrumento para fornecer, para que o aluno não tenha que sair com ele de casa, porque no transporte pode ser perigoso, ele pode estar usando um transporte público, é difícil de carregar. Então, eu falo, não, cara, você pode vir com o que você tem, traz só seu caderno, porque aqui eu te forneço um instrumento. Então, tem várias pequenas coisas que, independente do tamanho que você está, se você já é uma escola com várias classes, várias salas, ou se você é só uma salinha e uma secretária, ou se você está na sala da sua casa que você separou para que possa ser ali o seu início, cara, em qualquer desses lugares tem como você fazer um ambiente agradável, um ambiente diferenciado, sabe? Eu sou mineira e lá em Minas a gente tem um ditado que eu aprendi desde pequena, que é o seguinte, a gente ia na casa assim, eu venho de família humilde também, e eu ia em lugares muito mais humildes, porque a gente fazia muito trabalho de doação de alimentos, a gente participava de umas gincanas lá, que todo alimento arrecadado depois a gente ia e entregava, então a gente ia em casas muito humildes, muito humildes. E aí tem um ditado em Minas que fala o seguinte, ela é pobre, mas olha, ela é limpinha. Você não via uma sujeira no chão. O chão era um chão de terra batido, mas não tinha nada jogado no chão.
era um sofá na sala onde o pessoal dormia, mas não tinha coberta em cima do sofá. A coberta estava dobradinha dentro de umas caixas guardadas. E na hora de dormir, ela tirava das caixas. Entende que não é a respeito do quanto de dinheiro que você tem para ter um guarda-roupa? A mulher não tinha nem guarda-roupa, ela tinha caixas. Mas todo dia ela dobrava as cobertas com que a família toda dormia. Então, assim, é a mesma coisa o seu espaço. Sabe, não é difícil hoje você comprar um tapetinho, bota um tapetinho, 2 cadeiras, uma plantinha, uma mesinha lateral, não precisa ser bonito, uma garrafa de café, uma garrafa de água, uns copinhos descartáveis, pronto. Você já vai estar muito melhor do que aquele seu vizinho que não está ouvindo isso e que continua recebendo o aluno. Senta aí, aí tá naquela cadeira de bar, que tá lá assim, né, batendo. Tem água? Não, tem não. Tem um café? Não, tem não. Tem banheiro? Não. Guarda para você fazer esse estilo lá na sua casa. Entendeu? Quem que vai vender? Você, o vizinho, ou você que também é uma pessoa humilde financeiramente, mas que tem um ambiente todo arranjado? São pequenas dicas com a visão de uma dona de escola e uma visão também de mulher, né? Porque às vezes do professor de música homem não tem muito esse tato, né? É verdade. Tem outro ponto também. A pessoa que realmente não tem esse ambiente, é impossível na casa dela, o que ela pode fazer é dar aula na casa do aluno, né? Você evita, pelo menos, esse investimento no momento, né? O ideal seria que você tivesse uma sala. Eu sempre falo, cara, comece de maneira enxuta, né? Se você puder começar com uma salinha, ok que seja, mas se nem isso você pode ainda, essa ideia de você ir na casa do aluno é boa. Mas aí, nesse contexto, ele vai até estar dando aula, mas ele já não tem controle do ambiente, né? Eu estou falando então, eu aqui digo de um isso controle de porque tem muita ambiente. gente que não tem essa possibilidade na casa dela, as condições que ela vive, de poder ter um ambiente. Às vezes o cara não tem mesmo, né? Mora numa casa com um cômodo e tem 3, 4 pessoas na casa, não tem nenhuma sala, não tem uma área reservada, né? Então assim, essa ideia de você sair de casa, e poder ir na casa do aluno, também é uma coisa que a gente sempre aborda com os alunos, porque às vezes você mora numa cidade onde você mora num bairro específico, o poder aquisitivo é muito baixo. E você tem a possibilidade de atacar bairros com poderes aquisitivos maiores, né? Vamos supor que no Rio de Janeiro você mora no subúrbio afastado ou numa cidade próxima e você pode, por exemplo, pegar um bairro nobre aqui no Rio, como Leblon, Ipanema, Zona Sul, e você pode construir uma carteira de clientes que você ande no bairro durante todo o dia, nas intermediações, você sai de casa cedo, roda o bairro e você retorna para casa à noite. Então você cobra, às vezes, 2 vezes ou 3 vezes mais do que você cobraria dando aula no seu bairro, porque você está indo para um bairro com poder aquisitivo maior e você também não tem essa questão de disponibilizar um espaço, já que pode ser o seu caso. Então pode ser uma estratégia dupla. Uma estratégia para quem não tem um espaço, ou até mesmo para quem até tem um espaço, mas ele quer buscar uma área de poder aquisitivo maior, sem precisar de abrir um espaço nessa área. E também pode chegar ao ponto de que você se consolide tão bem nessa área que, quem sabe, você não pode colocar abrir um ponto nesse local de maior poder aquisitivo, porque você já conseguiu construir uma boa clientela. Esse é um mercado também, né? Você dá aula a domicílio, né? É um mercado, tem um público que também pode preferir isso daí. E vocês falando sobre o espaço aí, olha o que eu lembrei aqui. Que a gente já fez uma publicação lá no nosso Instagram do professor de música empreendedor, onde o professor Joey Satriani, ele contou, né? Ele deu aula para o Steve Vai, e o Steve Vai, ele lembrou do ambiente que o Joe preparava ali, né? Um ambiente com posters na parede, tinha cabo, tinha amplificador, e isso ficou gravado na cabeça do Steve Vai. Né? Então você vê a importância de você ter um ambiente, né, preparado ali para o aluno que vai ficar gravado. Né? E aproveitando aí, se você não segue a gente no Instagram, tá aqui, ó. Você tá perdendo ouro que a gente tá entregando lá. Então segue a gente no Instagram, né? @professor de música empreendedor. E aproveitando aqui, uma palavra que eu vi, que a Tati falou aqui várias vezes, é a questão de matrícula. Ela falou bastante matrícula e tudo mais. Importante. E agora eu quero perguntar, sobre a questão de contrato.
É importante o professor de música ter um contrato com o aluno, para de repente ele não tem uma escola de música, ele dá aula particular, ele mesmo dá aula particular ali, ele precisa ter um contrato? Quais são as vantagens de você ter um contrato ali? O que ele está perdendo quando ele não tem um contrato? Então, Daniel, na verdade, independente se ele tem uma escola ou se ele é um professor empreendedor, o eu presa, né? Quando você tem um contrato, você tem várias vantagens. Eu não vejo desvantagem em ter um contrato. Então, não tem desvantagens, tá? Por que que não tem desvantagens? Porque é no contrato que você vai estabelecer tudo antes de começar. Não precisa ser um contrato grande, pode ser um contrato simples, mas ali você vai estar estabelecendo o valor combinado, o dia do pagamento, a forma de pagamento, o tempo de contrato, as reposições de aulas, o número de reposições que podem ser feitas durante aquele tempo de contrato. Então, o que acontece? Você evita os desavisados. Ah, não sabia. Você não me falou isso. Tem juro? Ai, eu não consegui pagar, que eu paguei meu cartão primeiro. Entende? Porque quando você não tem isso escrito em contrato, as pessoas tendem a priorizar outras coisas. E você, que é um professor que leva aquilo ali como a sua profissão, vai ser colocado de escanteio. Então, assim, se uma pessoa virar para você e falar assim, olha só, esse negócio de contrato aí, para mim não dá, não vou assinar, não. Aí você vai desenrolar com essa pessoa. Poxa, mas é um contrato simples, é só um contrato onde estabelece, né? O serviço que eu vou estar te prestando, uma aula uma vez a semana, com duração de 1 hora, no valor de R$ 200, que vão ser pagos todos os dias 5. Não tem nada demais. E também lá está escrito, até para que você também fique, ele pode falar isso para a pessoa, até para que você também fique resguardado, que em caso aconteça alguma coisa comigo, eu tenho alguma emergência, eu vou avisar você, mas eu me prontifico a estar repondo essa aula. E caso você não possa estar presente na aula, você vai ter também um prazo para me avisar, com mínimo de 24 horas, e você vai poder depois repor essa aula. Então, assim, sendo muito sincero, Daniel, eu acho que a pessoa que não quer assinar um contrato desse, que é um contrato muito simples, na verdade é um contrato assim, o que a gente combinou tá ali, não tem nenhuma cláusula leonina, nenhuma daquelas cláusulas pequenininhas, é uma coisa só mesmo do combinado. A pessoa que não quer assinar aquilo ali, para mim já demonstra que vai ser um cliente que já vai te dar trabalho, vai te dar calote. Então, assim, você, mais uma vez, a gente vai voltar lá no começo. Qual tipo de cliente que você quer ter? Ah, Tati, eu não tenho nenhum, quero ter qualquer um. Cuidado com o que você deseja. Porque aquilo que a gente deseja, assim, acontece. Então, assim, se você já começa a visualizar e a se posicionar como um professor profissional, eu tenho vários professores aqui que dão aulas na escola e que dão aula fora da escola, e eles fazem contrato com os alunos. E, assim, evitam uma série de coisas. Por exemplo, pagamentos em atraso. E aí, a gente, como eu coloquei lá nos grupos, né, no professor, a gente manda mensagem. Como que a gente cobra um aluno, por exemplo? Se a mensalidade vence no dia 5 dias antes, a gente manda uma mensagem. Tudo bem, fulano de tal, passando aqui para te lembrar que na próxima semana, normalmente, daqui a 5 dias, está vencendo a sua mensalidade no valor tal, passando somente para avisar, para que você evite juros e multas. Uma mensagem. No dia, a gente vai ver se aquela pessoa pagou. Deu umas 3, 4 horas da tarde. Se aquela pessoa não pagou, a gente manda uma mensagem. Oi, fulano, tudo bem? Passando para te lembrar que sua mensalidade vence hoje. Para evitar juros e multas, pague a sua mensalidade em dia. Uma coisa assim. É que eu não tenho a mensagem justamente, mas uma mensagem carinhosa, uma mensagem de lembrete, não é uma mensagem de cobrança. Mensagem de lembrete. Por que não é de cobrança? Porque lá no contrato, ela já assinou que se ela atrasa, ela vai pagar 10% de multa com 0,33 de mora por dia. E aí, o que acontece? Ele mandei essa mensagem.
E aí a pessoa, vamos dizer que a pessoa não pague. Então, eu espero uns 2 dias e a pessoa, quando aí daqui 2 dias a pessoa não entrou em contato, a gente manda essa terceira mensagem, onde a gente diz o seguinte: tudo bem, fulano, passando aqui para te dizer e te dar o valor atualizado da sua mensalidade, que está em atraso. E lá a gente já manda o atualizado, com 10% e a mora de 0,33. Sabe o que aconteceu com a minha escola? Eu reduzi em 95% o número de inadimplentes. Entende por que funciona um contrato? Porque, olha só, vamos falar do dia a dia. Hoje eu sou casada, tenho filhos, eu tenho pessoas que trabalham para mim na minha casa, tá? Tenho cartão de crédito, tenho escola dos meus filhos. Todas as minhas contas, elas têm uma data de vencimento. E todas as contas, mesmo aquelas que eu não assinei um contrato, vamos dizer, mas que subentende essa assinatura, por exemplo, a conta de luz. Hoje em dia, não sei se você sabe, você não vai lá mais assina o contrato lá. Você dá um aceite, significa que você já concordou com os termos. Então, assim, automaticamente, se eu não pago no dia, vai vir multas e juros. Sendo assim, o que muitos pais faziam? Bom, dia 5 é o dia de pagar a Starlink, mas também é dia de pagar o cartão de crédito. E eu não tenho dinheiro para pagar o cartão de crédito e a Starlink. Visto que o cartão de crédito me cobra 15% de juros, ou 8%, acho que agora é o máximo 8% de juros no cartão, o que sai mais barato para ele? 8% em cima do valor do cartão dele ou eu que não vou cobrar multas e juros? Estou falando eu, que na verdade não é Starling, né? No caso, o professor de música que não tem esse contrato. Obviamente que ele vai pagar o cartão de crédito e assim que liberar um dinheiro para ele, ele te paga. Mas você nunca vai ser prioridade, nunca. Porque existe um mercado que cobra multas e juros e que as pessoas têm que andar em dia. Por que você aí que está me ouvindo, que é um professor que já se decidiu como um empreendedor, você é o eu presa, você é sua própria empresa, por que você não se posiciona? Como, Tati, que eu me posiciono? Cara, na internet tem vários. Se você não é nosso aluno, se você é nosso aluno, lá no portal lá da Hotmart, do Professor de Música Empreendedor, tem exemplos de contratos lá que eu passo, simples. Eu botei lá vários. Mas se você não é, na internet tem vários exemplos de contratos. Busca contratos simples. E aí você vai achar vários contratos e você vai se adaptar dentro da sua realidade. Então, assim, não tem por que você não se colocar como profissional. Se você não se coloca como profissional, ninguém vai te enxergar como profissional. Eu acho que é um ponto importante, que o contrato, a gente até chama na aula de contrato, a gente escreve assim, contrato estabelecendo regras no início, entre parênteses. É ótimo. O contrato é só você estabelecer as regras, porque, vamos lá, na prática, como que funciona? A pessoa vem fazer uma aula experimental, a pessoa sai empolgada, aí, cara, curtiu tal, pô, vamos fechar, cara, vamos fechar. Então, você começa amanhã no horário tal. E aí começou. Não tem regra nenhuma. Aí o que acontece? 3 semanas depois o cara, cara, mas, pô, não vou poder ir hoje, cara. A gente pode aí desmarcar, de repente fazer alguma coisa. Como que funciona? Não, ou Cara, então, você Matheus, poderia... nesse caso aí tá maravilhoso quando a pessoa avisa, né? Mas a maioria das vezes a pessoa, no Nem dia, avisa. o professor tá lá esperando, mas cadê o fulano? E tá lá esperando. No outro dia, o cara fala assim, não pude ontem, quando que a gente pode repor? Exatamente. Então, se você estabelece as regras antes, fica claro, deixa eu te falar aqui como que eu trabalho com reposição, com desmarcar aula, se você quiser cancelar, tá? E bem claro, como a Tati disse, não tem nada que é leonino. Né? A ideia aqui não é você pegar ninguém. na letra pequena ali, né? Você nem viu escondido aqui, mas eu tenho... Não. É só falar, cara, eu trabalho dessa forma, bem claro, você pode desmarcar com prazo tal. Quando você quiser, cara, parar, você me avisa com um mês de antecedência, para eu não ficar na mão, porque esse horário está fechado. E pronto, cara. Normalmente todo mundo entende isso. Até porque, como a Tati falou, se a pessoa não entende isso, cara, será que é o cliente que você quer? Vocês estão falando bastante da escola e para fechar esse podcast, eu gostaria que vocês falassem sobre os eventos que vocês fazem, né? Eu sei que o Matheus falou que a cada 45 dias você tem eventos na Starling.
Eu quero que você, Tati, primeiro comente aí sobre esses eventos, como que funciona, e daí o Matheus pode também complementar aí sobre a importância desses eventos. Eu sei que tem o lado do branding de vocês e tudo mais, então como que funciona os eventos aí que vocês fazem e também como que o professor de música pode aplicar isso na realidade dele. Tá. Eu vou começar, pode ser, Tati? Porque, na verdade, a gente não tem não é nem a cada 45 dias. A cada 45 dias é jam session instrumental. Mas a gente tem, na verdade, evento com muito mais frequência. Basicamente, todo mês tem algum tipo de evento, tá? A jam session instrumental é minha. Então, por isso que eu falo que é a cada 45 dias. O que acontece é que, desde o início da escola, a escola surgiu muito com esse viés de botar as pessoas para tocar. Porque, cara, quando você tem um show, uma apresentação, o teu objetivo é muito claro. O meu objetivo, cara, é subir num palco e tocar. Essas músicas, ou é uma jam session, inclusive na escola virtual, a gente também tem jam session virtual. A gente já teve 13 jam sessions virtuais. Se você entra lá na Starling Academy of Music, no YouTube, tem lá uma playlist com todas as 13 jam sessions. Então, o que acontece, cara? É você deixar muito claro para o aluno qual o objetivo que ele precisa cumprir. No final, tudo vira música. Então, você muda muito, cara, o clima da escola, né? Eu até brinco com a rapaziada que é jam session, eu falo que é o portal da humildade. Né? O cara, ele acha que está tocando em casa, está tocando pra caramba. Aí ele sobe no palco ali para tocar uma música, já mudou tudo. Né? O andamento mudou 5 BPMs, ele já não está ouvindo com a mesma precisão que ele ouvia em casa com fone. Então, assim, o cara volta para estudar com uma outra cabeça, né? Mais humilde, percebendo que, cara, uma coisa é treino, jogo é jogo. Então, a gente tem muito essa percepção de que você manter os alunos envolvidos com música é um grande diferencial nosso. Hoje, cara, sendo bem sincero, no Rio de Janeiro não tem ninguém que faça isso, e no Brasil, talvez uma ou outra escola faça isso, mas manter os alunos com tantos eventos, né, ser tão constante, faz parte da nossa cultura. E quando a gente faz isso, cara, a gente também envolve os professores. Porque o professor, cara, no fundo, o que ele mais deseja é estar fazendo música com os alunos, né? É estar vendo os alunos evoluir. Então, assim, o professor também se compromete diferente. Ele vai tocar, é uma festa, cara, quando tem esses eventos, sabe? Todo mundo ri, todo mundo toca, todo mundo sai feliz ali. E a gente acelera muito o processo de aprendizagem do aluno em função disso. Legal. Então, Daniel, você deve estar comentando, porque também lá na nossa live eu falei sobre isso. Eu vou falar, o Matheus já falou sobre a visão dele, né? A questão, um lado mais humanizado e também pedagógico, né? Porque ele falou sobre aprendizagem, que a aprendizagem é ativa, e o aluno sobe para tocar, então na prática, enfim. Eu vou dar uma outra visão sobre isso, falando um pouco da Starling. Lembra que eu falei para vocês sobre o LTV nosso, que é o Lifetime Value? É o tempo de permanência, o tempo aluno. De permanência desse aluno na escola. A gente entendeu ao longo desses anos, que os eventos, ele tem um grande peso no lifetime value de cada cliente. Então, assim, é uma escola que coloca o aluno para tocar. Quando o aluno está só naquele ambiente dentro de sala de aula, está aprendendo, está evoluindo, mas só aquele ambiente, ele tem um lifetime value comigo. Quando esse mesmo aluno está nesse ambiente de aprendizado, mas também participa dos shows, dobra esse lifetime value com a gente. Então, a gente não é bobo, não é nada, a gente já entendeu essa deixa, né, dos alunos e desse mercado nosso, e pelo menos uma vez por mês tem, porque a cada 45 é a jam, eu tenho a cada 2 meses um pocket show específico, tem meses que entre o pocket show e a jam tem um outro show que acontece. A gente faz também os pocket shows autorais, porque a galera que está com a gente aqui no presencial é a galera muito top, a galera muito engajada com a música mesmo, a galera compõe. Então eu faço pocket shows autorais entre esses eventos,
que são, para mim, os melhores, que aí você entende, você vê o artista ali, sabe? Então, e além disso tudo, é o envolvimento de todo o time nos shows. Isso é um princípio básico da Starling desde o dia 1. E todos os funcionários, desde a faxineira até o professor que está comigo há mais tempo, todo mundo participa dos eventos. Entendeu? A galera do financeiro não vai embora. Por que o financeiro tinha que ficar para um show? Não, ele tem que ficar. Isso faz parte da cultura. Ele ali, ele vai estar aprendendo alguma coisa, ele vai estar rindo, ele vai estar curtindo um show. Então, a galera toda participa. A maioria dos funcionários nesse dia, quando não está no turno dele, ele dobra. Mas ele tem que participar dos shows. Isso a gente já criou essa cultura que as pessoas, quando falam da Starling aqui, falam dos shows, falam dos eventos, entendeu? Então, assim, falei de vendas, que é esse lifetime value, que é esse valor desse cliente para mim, e também falei da expectativa que acontece, né, no coração do aluno. Ele não está só numa escola aprendendo a parte teórica, ele está na prática tocando. E a Starling virou referência aqui no Rio de Janeiro como um ambiente, como uma cena musical, onde você faz networking, a quantidade de bandas que se formam ali dentro, pessoas muito influentes também têm filhos ali ou estudam ali. Na Starling, eu tô, na verdade, no Hollywood brasileiro, né? Eu tô no Rio de Janeiro. Então, assim, querendo ou não, eu vou atrair muito essa galera dos globais. A gente tem vários globais na escola, os filhos dos globais. Então, isso também atraem pessoas. Não é que atraem pessoas para ali, mas atraem pessoas a participar desses eventos, porque realmente vira um ambiente de networking. O ano passado, se eu não me engano, ano passado, um dos pais, né, que é diretor musical da Rede Globo, ele pegou os nossos alunos e levou para fazer cenas na novela com uma banda, não para fazer. Era a banda mesmo, a Vera, lá da escola, que foi chamada para fazer uma cena lá. E aí eu sei de gente que fez essa cena, que eles gostaram, que chamou para uma banda para um outro programa. Então, assim, é um ambiente muito fomentador de arte, entendeu? E de negócios. Porque quando você está ali à disposição, você está participando de tudo, você conhece pessoas, e aí você gera relacionamento que pode virar negócio, né? Legal. E também vale falar que o professor de música pode começar com poucos alunos fazer isso daí, né? Não, mas a dica que eu dei foi essa, que eu falei lá. Falei, cara, você tem aquela menina, nossa aluna, ela tem 24 alunos. Falei, olha só, Milena, você tem 24 alunos, você tem. Ela acho que não sei se ela acho que ela dá na sala da casa dela, ela fez um ambiente, ou se ela tem uma salinha. Cara, quer ver o seu grande diferencial? Você não precisa ter 24 alunos, mas você tem de 5 a 10 alunos, já é um número suficiente. Cara, procura a praça da sua cidade ou uma igreja na sua cidade. Fala que você tem alunos, que você queria fazer uma apresentação com eles. E esses alunos, você cobra uma entrada. Fala, ó, gente, a gente quer fazer uma coisa legal, a gente quer colocar vocês para se apresentarem, mas vocês precisam de vender, cada um precisa de vender 10 ingressos. Preço popular, R$10, R$15, o dinheiro que entrar, você ajuda a pagar essa igrejinha que você alugou ou um espacinho que você alugou, mas você pode ter certeza que se você tem esse diferencial de você, no final de um semestre ou no final do ano, você coloca os seus alunos para se apresentar, olha, isso foi uma estratégia minha também, quando eu tenho um grande show no final do ano. O número de renovações para o próximo ano dobra. Porque muita gente quer parar de fazer aula de música em dezembro para não pagar janeiro. Quando eu lanço esse show que só vai tocar quem está matriculado, cara, acabou com essa questão de renovação. Janeiro eu tenho mensalidade porque a pessoa não saiu no mês de dezembro. Mas se eu não faço aquele grande show no final do ano, um grande evento, uma parada que chame a atenção, que englobe todos os alunos e que todos os alunos têm que vender um ticket para poder participar também do show, essas renovações, elas diminuem. Muito legal. E aí, pô, chegamos ao fim desse podcast. Matheus, fala tuas considerações finais aí sobre
essa questão de escola de música presencial? Então, para a escola presencial, você precisa começar com uma ajuda. É muito difícil você abrir uma escola, né, sozinho. Então, É. assim, pelo menos a ajuda de uma pessoa, um multitarefa que vai ajudar na administração, na venda, contabilidade ali, né, o financeiro, eu acho importante ter. Algo que você não precisa ter se você está no ambiente virtual, né? Então, a vantagem de você ter um curso, até uma escola virtual, é você tem condições de fazer muita coisa ainda sozinho. Você consegue escalar sozinho, tá? Até às vezes um bom número. Então, assim, os dois Mas ambientes. escola física que ele perguntou. Então, isso que eu estou falando, eu estou fazendo um comparativo de que na escola física, você com 25, 30 alunos, já é muito difícil você administrar isso sozinho. Acaba sendo aquele equilibrador de pratos, né? Você acaba não dando uma boa aula, acaba não fazendo o financeiro bem, acaba não fazendo boas vendas, você não consegue captar frequentemente novos alunos, porque você está equilibrando os pratos, está fazendo tudo. Então é Sim. melhor você, é físico, entre com essa mentalidade, que eu vou precisar de mais braço. Você já no virtual, você consegue ter 25, 30, 50, talvez 100 alunos no ambiente virtual sozinho. Então, entenda cada uma das situações, das realidades. E agora chegou a vez dela. Tatiana Starling manda aí suas considerações finais sobre escola de música presencial. Então, gente, assim, eu sou ainda muito a favor de montar um negócio presencial, apesar de, em vários momentos, eu já quis, vou fechar isso logo, é muito trabalho. Mas, enfim, todo negócio dá muito trabalho. Mas eu gosto de pessoas, né? Então, como diz o Matheus, eu recarrego a minha energia em pessoas. Então, eu gosto da escola física. E eu, como pessoa, eu não aprendo no virtual. E eu admiro quem aprende no virtual, né? Eu tenho um grande negócio virtual, mas eu aprendo muito pouco no virtual. Então, eu sou aquela pessoa que ainda aposta no presencial, obviamente sabendo que vai custar o triplo, né? Tanto a mensalidade quanto o custo da escola, mas eu ainda apostaria muito e falo para você, cara, faça um plano de negócio, você que é nosso aluno, tem um plano de negócio lá na plataforma do Hotmart. Também tem vários cursinhos de graça no Sebrae que você pode se instrumentalizar antes de abrir o negócio, né? Colocar tudo na perspectiva certa antes de abrir, para que você já não abra com a perspectiva de fechar, entendeu? Então se planeje, mas não desiste não. Eu acredito que o presencial ano que vem vai vir com tudo. Legal. Então, esse foi mais um episódio aí do nosso podcast do Professor de Música Empreendedor. Foi o 10º episódio. Olha só, já estamos no 10º episódio. Você que acompanhou até aqui, fique ligado que nós estamos aí. Hoje tivemos aí a Tatiana Starling de nossa convidada especial aí, falando sobre escola presencial. E a gente se vê na próxima quarta-feira, às 19h19. É isso aí, pessoal. Até Muito a obrigada. próxima. Tchau, tchau. Fica com Deus.